Quando a verdade te confrontar, não se faça de surdo. A maioria das pessoas, eu diria que praticamente todo mundo, diz que quer a verdade. Me diga a verdade, eu quero saber a verdade, não minta para mim. Esse, pelo menos, costuma ser o discurso oficial das pessoas. A ideia do me engana que eu gosto só é engraçadinha na piada. Oficialmente, ninguém diz isso. Ninguém diz querer a mentira. Ninguém diz querer ser enganado. Mas na prática, a verdade nos mostra que a maioria das pessoas, talvez você seja uma delas, tem muita dificuldade de lidar com a verdade quando ela confronta, quando ela constrange, quando ela aponta o erro e convoca ao arrependimento. Nós queremos ouvir a verdade, desde que a verdade seja que você é lindo, que você é inteligente, que você vai ser um sucesso, que você é demais. Mas ouvir que você errou, que você pecou, que você me magoou, que você precisa se arrepender, isso quase ninguém quer ouvir. E de repente as pessoas estão lá, se fazendo de surdas, tapam os ouvidos, fazem de conta que não estão ouvindo, não porque não são capazes de ouvir ou porque não perceberam a verdade que foi dita, mas porque não querem lidar com ela. Se fazem de surdas para não ter que enfrentar a verdade de que estão erradas. Hoje a nossa leitura foi no livro de Atos, capítulo 7, nessa nossa jornada pelo Novo Testamento. Nós estamos diante de um episódio muito marcante do Novo Testamento, o episódio do martírio, do assassinato de Estevão pelas autoridades judaicas. Um texto muito intenso, um texto que traz verdades muito profundas, que apontam a maldade também muito grande desses líderes, desses homens que apedrejaram Estevão ali sem nenhum remorso, sem nenhuma culpa. Um texto que nos faz refletir sobre até onde nós, humanos, os seres humanos, estão dispostos a ir para silenciar a verdade. Até onde as pessoas estão dispostas a ir, o que elas estão dispostas a fazer para calar aquele que traz verdades inconvenientes. E é sobre isso que eu quero trazer você, é sobre isso que eu quero convidar você para que possamos refletir à luz desse texto. Atos, capítulo 7. Na verdade, eu quero puxar um pouquinho para a segunda metade do capítulo 6, quando o texto nos apresenta Estevão. Nós já no capítulo 6 fomos apresentados a Estevão, que o texto vai retratar sendo um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ele era um homem cheio de graça, de poder, ele realizava milagres, realizava sinais entre o povo. E no final do capítulo 6, nós temos que Estevão se viu envolvido num tumulto ali na sinagoga, num debate com lideranças ali dentro da sinagoga, que não eram capazes de argumentar com ele. Estevão era, além de cheio do Espírito Santo e todas essas características que o texto aponta, ele era um homem de muita sabedoria, era difícil resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava, é isso que o texto vai dizer. E nessa sua sabedoria de argumentar, de conversar, de ensinar sobre Jesus, sobre o Evangelho, o Estevão estava ali num desses embates e à medida que aquelas autoridades que eles estavam presentes se viram incapazes de confrontar, de vencer Estevão nos argumentos, de confrontar a verdade que ele apresentava, eles então partiram para as falsas acusações. Encontraram algumas pessoas dispostas a lançarem acusações falsas contra Estevão, e assim fizeram. O acusaram de se levantar contra o templo, de anunciar que Jesus destruiria o templo, de falar e anunciar contra Moisés. E isso fez com que Estevão fosse preso, fosse levado diante do sumo sacerdote, diante das demais autoridades religiosas de Israel. Então Estevão é preso, Estevão é levado diante do sacerdote, e o sumo sacerdote pergunta para ele: é verdade isso? São verdades essas acusações que fizeram contra você? Para responder essa pergunta do sumo sacerdote, Estevão começa então a descrever, a fazer uma narrativa histórica da jornada desse povo de Deus. Ele vai lá atrás, ele vai lá quando o Senhor chama Abraão, esse Deus glorioso que apareceu ao nosso antepassado Abraão, lá na Mesopotâmia, é o que ele disse. E chamou Abraão e disse para ele: sai da sua terra, deixa a sua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei.
Estevão então demonstra, e ele vai narrando como o Senhor conduz Abraão de onde ele estava, até a terra onde agora eles estavam ali. Apesar do fato de que Abraão nunca herdou de verdade aquelas terras, não teve a posse daquelas terras, mas ele recebeu do Senhor a promessa de que os seus descendentes herdariam aquela terra. Esses descendentes de Abraão ali se desenvolveram, ali cresceram, foram levados para o Egito, passaram ali longos 400 anos de opressão ali no Egito, mas também ali se multiplicaram, cresceram e foram resgatados pelo Senhor. E aí Estevão traz a história, traz a essa narrativa Moisés, que foi muito especial para o Senhor desde o seu nascimento, escolhido por Deus para poder conduzir esse povo na saída do Egito. Ele então vem narrando esses acontecimentos, como Moisés conduziu o povo com sabedoria, como ele foi guiado por Deus e nessa debaixo da condução de Deus, ele guiou esse povo pelo deserto, atravessaram o mar e conduziu o povo durante toda essa jornada. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda essa condução clara de Deus ao longo desse processo, sempre se repetia um padrão de um povo que se recusava a ouvir a verdade, que se recusava a ouvir ao Senhor. Como quando, diante daquele momento ali no deserto, o povo se recusa a obedecer a Moisés. No verso 39, nós temos Estevão dizendo assim, mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. E ele diz, eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Eles estavam no deserto, tinham sido libertos do Egito pelo poder, pela ação poderosa, miraculosa de Deus. Mas eles estavam ali, diante do Senhor, mas no coração deles, eles já tinham voltado para o Egito. Eles se recusaram a ouvir, se recusaram a obedecer a Moisés. Fizeram um ídolo, fizeram um bezerro para que pudessem adorar. E dali em diante, em diversas outras oportunidades, demonstraram esse seu coração idólatra, um coração que negou ao Senhor, que se recusou a ouvir as verdades do Senhor e por isso acabou indo parar no exílio, acabou indo parar na Babilônia. Ele menciona Davi, menciona a construção do templo, menciona como tudo isso foi feito, mas apesar de toda essa caminhada, de toda essa presença de Deus no meio do seu povo, no tabernáculo, no templo, esse povo continuava distante de Deus. Estava sempre com seu coração em algum outro lugar que não no Senhor. E aí Estevão vai dizer, povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo. Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. O questionamento de Estevão agora diante desses líderes que estão ali o interrogando, o acusando e que tanto têm feito oposição à igreja, aos discípulos de Jesus, ele vai dizer, olha, ao longo de tanto tempo, nosso povo foi mau, foi perverso, tapou os ouvidos, se recusou a ouvir a verdade, demonstrou que tinha um coração incircuncidado, que eram surdos para a verdade. E vocês agora estão fazendo o mesmo. Estão surdos para a verdade. Vocês vão resistir ao Espírito Santo para sempre. Foi o que seus antepassados fizeram. Foi o que os nossos antepassados fizeram ao longo dessa história. E vocês agora estão fazendo o mesmo. E ele diz, vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Vocês receberam a verdade. Receberam essa verdade das mãos de anjos. E ainda assim, vocês se recusam a ouvir, se recusam a obedecer. Diante dessa acusação de que eles tapavam os ouvidos, se recusavam a ouvir a verdade, qual foi a reação desses líderes? Eles literalmente taparam os ouvidos e se recusaram a ouvi-lo. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Diante da acusação de que eles se recusavam a ouvir a verdade, eles, de fato, e literalmente, taparam os ouvidos, se jogaram contra Estevão, o arrastaram para fora do lugar onde estava, o arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto era apedrejado, Estevão viu a glória do Senhor. E ele diz, e ele viu ali o Senhor, ele viu os céus abertos, viu o Filho do Homem, Jesus, em pé no lugar de honra, à direita de Deus. E quanto mais ele falava sobre aquilo, e mais dizia sobre aquilo que ele estava vendo, mais indignação ele levantava daqueles que se opunham a ele, daqueles que se recusavam a ouvir a verdade.
o mataram, o apedrejaram, e enquanto isso, Estevão, que sofria aquele martírio, que era assassinado naquele momento, clamava ao Senhor: Senhor, recebe o meu espírito e não os culpe por esse pecado. Enquanto dizia isso, Estevão adormeceu. A expressão que o texto vai usar para se referir ao fato de que Estevão morreu. E o texto termina com uma ênfase dura, intensa, quando ele vai dizer que Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Ali estavam muitos líderes religiosos, bem versados da palavra, conheciam com profundidade os meandros da lei, sabiam muito sobre as coisas de Deus, mas viviam muito longe, muito distantes do Senhor. Tinham ouvido falar sobre a verdade, mas se recusavam a ouvir de verdade a verdade. Se recusavam a aceitar essa verdade que os constrangia, que os expunha, que os chamava ao arrependimento. E estiveram dispostos a ir às últimas consequências, a apedrejar Estevão, simplesmente para calar a verdade. Mas essa verdade não pôde ser calada, não poderia ser calada. A perseguição contra a igreja agora vai se intensificar. O apedrejamento de Estevão foi o estopim para o início de uma grande onda de perseguição contra os discípulos, contra a igreja do Senhor. A partir de amanhã, no capítulo 8, nós vamos falar sobre isso. Mas é muito triste ver como tudo isso começa por essa recusa de ouvir a verdade, de ouvir a voz do Espírito Santo e, diante desse confronto, assumir uma postura de humildade, de arrependimento, de contrição diante do Senhor. Por isso hoje, o meu convite para você é para que você não faça o mesmo, que você não seja mais um a dizer que quer a verdade, mas se recusar a ouvi-la quando ela te confrontar. Não devemos e não podemos selecionar a verdade, que verdade vamos ouvir, quando vamos ouvir ou não a verdade. Diante da verdade do Senhor, da verdade da palavra, da verdade incontestável de Deus, que nós estejamos, que você esteja sempre disposto a reconhecer seus pecados, suas falhas, a se arrepender, a pedir perdão, a executar ações de reparação, por que não, dos males que você possa ter causado para alguém. Não deixe que o seu orgulho, não deixe que a sua vaidade te impeça de acessar a verdade do Espírito Santo de Deus e acabe te tornando naquilo que você mais detestaria ser, alguém que se opõe ao Senhor. Estejamos atentos, estejamos cuidadosos com relação à nossa vaidade, ao nosso orgulho, para que não sejamos tomados pela tentação de tapar os ouvidos diante de verdades incômodas. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê humildade, para ouvirmos com sinceridade e disposição profunda no coração as verdades que Ele tem para nos ensinar. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar, compartilhe com alguém que possa ser abençoado por essa reflexão. E segue junto, vamos juntos ao longo desse ano, nessa jornada pelo Novo Testamento, um capítulo por dia, refletindo e extraindo verdades da nossa palavra de Deus. Que Deus te abençoe.